O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Fazendo mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, que é a sugestão de inscritos, né? O que vai acontecer nesse vídeo? Eu vou pegar alguma sugestão ali que algum inscrito deu, seja de algum fundo, de algum assunto em específico, e eu vou tentar trazer pro canal, tá? Lembrando que como esse é o primeiro caso, eu peguei aqui de bate-pronto aqui na correria, né? A pessoa que fez a solicitação, eu respondi inclusive o comentário falando que ia fazer o vídeo, ela não consta na minha listagem de inscritos. Eu não sei se ela não tem a marcação lá de perfil público, né? Mas ela não consta. Para esse caso, como eu já tinha me comprometido em fazer, eu acabei fazendo, mas próximos casos eu vou fazer a checagem e só vou fazer o conteúdo se a pessoa tiver a marcação de perfil público, né, e estiver constando para mim realmente como inscrita aqui na minha listagem, tá? Na listagem do canal. Então, o conteúdo do vídeo que a gente vai fazer hoje, que foi sugestão, foi falar do fundo Bari 11, tá? Falar um pouquinho desse fundo. Confesso que é um fundo que eu nunca tinha olhado ali com mais calma, né? Até conheço um pouquinho dele, mas nunca tinha olhado com calma, então o conteúdo vai ser um pouquinho mais simples. E lembrando que isso não é uma análise de investimento, tá? Eu vou pegar os dados ali que são públicos e eu vou comentar numa visão aí de consumidor da indústria de FIIs, beleza? Não é nada aprofundado e não é uma análise aprofundada de investimento. Falando um pouquinho do Bari 11, então o primeiro ponto que eu vou trazer desse fundo é o retorno médio comprando fundo hoje, né? Essa tela que eu trago em todos os meus vídeos agora, então eu fiz também com o Bari 11. Hoje ele está com VP por cota de 95,65, o valor de mercado 80,22, então ele está com um baita desconto aqui. Teoricamente, 16% de desconto, é o P sobre VP aqui, né? Tá 0,84, significa que para chegar em 1 é 0,16, 16%. Só que é teórico aqui, né? Eu vou explicar o porquê. E o provento total nos últimos 12 meses, 13,4. Tá? Quando a gente pega os 13,40 aqui e divide por 12 para achar uma média disso, a gente chega na média de 1,12 ao mês. Tá? 1,12 ao mês, que estudo que a gente faz em cima disso? O estudo, primeiro que já fica o disclaimer aqui, né? É feito com dado passado, então não significa que isso vai se repetir. A gente não sabe o que vem pela frente. Mas o estudo aqui se o fundo, por um acaso, continuar distribuindo essa mesma média agora no ano corrente, né, no período corrente, nos próximos 12 meses, o que seja, né, quem está comprando ele nessa faixa de preço que ele está hoje, 80,22, está comprando qual retorno, né, afinal? O retorno aqui mensal de 1,39%, confesso que é um retorno bem legal, que me chamou a atenção, 16,70% anualizado, e o potencial de upside dele aqui 19,23%. O que seria isso? Significa que quem está comprando nesse nível de preço, se por um acaso o fundo começar a subir e chegar no VP aqui por cota de 95,65, essa pessoa que comprou nesse nível vai estar ganhando quase 20% aí de valorização da cota, né? Aí vocês me perguntam, mas Sardinha, você não falou que o desconto aqui dele era 16, né? Realmente, teoricamente, quem comprou, por exemplo, em 95,65 e agora está segurando a cota em 80,22, está perdendo 16%. Né? Só que quando você compra ele barato e ele tem que subir para aquele mesmo preço anterior, ele sobe mais. Né? Eu vou dar um exemplo prático aqui, ó, só para vocês entenderem essa conta. Aqui, ó, digamos que tem um fundo que vale R$100 e ele caiu para 90. Né? A pessoa está perdendo o quê? R$10. Então 10 dividido por 100, 0,1 vezes 100 para achar porcentagem, 10%. Então o desconto teórico desse fundo seria 10%, ele estaria em 0,9 aqui de PVP. Porém, quem compra ele a 90, tá? Quem compra ele a 90, se ele voltar para o patamar de R$100, a pessoa está ganhando 10 em cima. Então a gente pega 10 dividido por 90, a pessoa não está ganhando 10%, a pessoa está ganhando 11,11. Tá? Então sempre a recuperação, para quem compra no fundo descontado, você não vai recuperar aquilo que ele caiu, você vai recuperar um pouco mais, você vai ganhar um pouco mais, na verdade. Então, o desconto, quem comprou em 95,65 e está segurando, está perdendo 16%. Porém, quem comprar agora e segurar até o 95,65, ganha aí 19,23%. Porém, não é nada garantido, né? O fundo pode continuar caindo aí, e a pessoa que está comprando agora também perder aí um pouco no valor patrimonial, né? Beleza? Então esse é o estudo, essa é a análise, é algo estatístico, não é fiel à realidade ao que vai acontecer. Vamos falar um pouquinho aí do relatório gerencial dele último, que eu vi ali de janeiro de 2023. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, esse fundo tem algumas características um pouquinho diferentes, né, que a gente vai falar ao longo aqui da leitura do relatório, mas começando aí por alguns dados básicos. Valorização dos últimos 12 meses, ele caiu nos últimos 12 meses aí 21%, né, no mês atual ele está caindo 3%, então uma queda bem alta no valor aí desse fundo, tá, nos últimos 12 meses. Aqui a gente consegue ver, eu coloquei os últimos 5 anos, ele saiu de um patamar ali de 115, mais ou menos, 116, e ele está em mínimas aí de R$80, né? Nível aí de pandemia, ó. A gente pode ver que na pandemia chegou a 82, mínima de 81, ó.
Ele está abaixo do preço do início da pandemia, que foi essa queda brutal aqui. Se recuperou muito bem e voltou a cair, chegou agora em nível mais baixo do que o pré-pandemia. Tá? Isso é a cotação. Por que está caindo tanto? Né? O mercado está com uma série de questões. Questão da inflação, que a gente teve uma redução, um arrefecimento da inflação. Esse fundo tem bastante ele é bem atrelado ali à inflação. Tem a questão aí de que envolve política, né, de um risco fiscal, um risco político. Isso daí também trouxe incerteza para o mercado. Muitos investidores não gostam de incerteza. Tem também uma questão aí da renda fixa ter ficado atrativa, então muitos tiraram o valor da renda variável e colocaram na renda fixa. Tem uma série de pontos aí que envolve a queda geral aí do ativo. Tá? Se teve alguma questão específica do ativo, como eu não acompanho esse ativo, eu não sei dizer. Né? Se no relatório gerencial der para entender, ok. Mas talvez tenha algo aí que não motivou os cotistas do fundo, né? Alguma coisa da gestão, mas aí eu não tenho esse dado porque é um fundo que eu não acompanho. Tá? Distribuições dele aqui, ó, 90. É um valor aqui que ele já vem há 2 meses entregando 90. Caiu de R$1, estava entregando R$1, acima de R$1. Né? Vamos ver como que ele se comporta aí nos próximos meses, se ele retoma para R$1 e volta a subir aqui a distribuição. Tá? Deixa eu ver se tem mais algo a comentar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Esse é um fundo que ele tem 3, 6, 9, 12, 15, 16 outros fundos que tem investimento nele. Né? Tem fundo aqui da XP que inclusive tem quase 5% aqui, que já é um percentual que daria direito a abrir assembleia e tal. O HGCR também tem posição nele. O Iridium, tem fundos bons aqui que tem posição nele. Né? Galápagos, HSAF, deixa eu ver o que mais aqui. Basicamente é isso. Tem fundos aqui interessantes que tem posição nele, então mostra que o pessoal aí vê como uma oportunidade, né? Para quem é cotista ou para quem tem interesse nesse fundo, talvez cabe aqui acompanhar essa tela e ver a movimentação dos players, né? Na medida que vai mudando aqui, quem está entrando, quem está saindo, tentar entender um pouquinho a motivação do mercado, né? Eu não comentei, mas a base de cotista dele aqui, 39 mil, não é uma base muito grande, e ele é um fundo de 4,4 milhões, né? 443 milhões, então ele também não é um fundo muito grande. Tá? Vamos falar então aí um pouquinho do relatório gerencial. Né? Barigui e rendimentos, Bari 11, né? Relatório do mês 11 de 2023. O primeiro ponto que já me chamou a atenção aqui no relatório é o dividendo anualizado, 12,51. A gente viu ali na minha demonstração que se ele continuar entregando aquilo ali, tem um potencial até de entregar 16% ali anualizado nos próximos 12 meses, mas depende dele repetir aquela média, né? A gente não sabe se vai. Uma liquidez de 815 mil, né? Pra gente que é pequenininho, sardinha, pro canal aqui só tem sardinha, então pra gente isso daqui não é problema. A base de 39 mil cotistas, não é uma base muito grande, 441 milhões aqui de valor patrimonial, também não é muito grande. Aqui entra uma primeira diferença desse fundo, né? Esse fundo é um fundo de recebíveis, de CRIs, de créditos ali imobiliários, porém, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente de outros fundos, porque boa parte da carteira dele é CRI pulverizado, né? Explicando brevemente, de repente alguém não saiba, o que é um CRI pulverizado. Vou tentar dar um exemplo prático, tá? Existe ali um condomínio que vendeu 500 unidades de apartamento, um exemplo, tudo financiado. Então, todos esses apartamentos aí estão financiados, tá? Junta-se essas 500 vendas, né, que dá um valor, vai um exemplo, de 5 milhões. Estou jogando um número aleatório, tá? Essas 500 vendas dão um valor de 5 milhões. Junta tudo isso aí e monta um CRI com essas operações, com essas vendas, né? Então o pagamento ali da parcela ali do CRI, amortização e juros, ele é oriundo desses 500 devedores que estão pagando ali as suas prestações mensais. Via de regra, de forma meio grosseira, é isso, tá? Então o CRI pulverizado ele não tem um devedor só, né? O CRI de um devedor é, por exemplo, eu chego, faço um CRI ali e empresto o dinheiro para as lojas americanas, por exemplo. Né? Claro que o pessoal está aparentemente fugindo aí das lojas americanas, mas é um exemplo, eu vou empresto o dinheiro para ela mediante ali um CRI. Né? É um devedor único, é a americana que vai me pagar aquela prestação, aquela amortização e aqueles juros. Né? Agora que é pulverizado, né? Não tem um devedor só, são diversos devedores juntados ali em um instrumento único, que é o CRI, né? E aí o valor que a construtora, por exemplo, vai recebendo, vai virando ali o valor a ser pago ali a prestação do CRI. Beleza? Isso é o CRI pulverizado. Ele tem 30 CRIs na carteira, sendo 17 pulverizado, o restante ali corporativo e tal. Né? Aqui já dá para ver a questão da pulverização. 1.258 créditos imobiliários com ticket médio de 188 mil. Basicamente apartamento residencial, né? O apartamento residencial está saindo por essa faixa de preço em quase todas as regiões aí hoje em dia. E tem 1.258 créditos aí nesses 17 CRIs pulverizados. É bastante coisa, né? É uma primeira diferença aí de outros fundos de CRI normal. Eu, particularmente, não me agrada muito, né? Não estou dizendo que não é seguro, não estou dizendo que é ruim.
Eu estou dizendo que para mim não me agrada. Eu prefiro o tradicional ali, que é saber quem é o devedor em específico, de repente ter meio ali de acompanhar e coisa do tipo, né? Esse aqui dá bastante trabalho a mais ali para gestão, inclusive, para fazer todo o monitoramento e acompanhamento aí desses CRIs. Ali para baixo a gente vai ver o porquê, né? Destaque. Aqui gestor é o BARI, né? Gestão de recursos limitada. O fundo está praticamente com a totalidade do seu PL alocado, então ele tem ali uma parcela de 4% em caixa, se eu não me... 4,08 em caixa. É menos de 5, então não é um problema aqui para mim, tá ok, tá bem tranquilo. A taxa desse fundo não me agradou nada, é 1,30 sobre o PL do fundo, né? Isso aqui não me agradou em absolutamente nada. E ele ainda para ajudar tem taxa de performance, né? Que é 20% sobre o QCD do benchmark. Qual é o benchmark? CDI mais 1,5 ao ano. Né? Isso aqui não me agradou basicamente em nada, tá? Essas taxas. Lembrando que não sou cotista do fundo, eu falo como um entusiasta da indústria e um consumidor da indústria de fundo imobiliário. Tá? Então isso aqui já não me agradou, para de repente eu avaliar uma possível entrada minha no fundo. Não estou dizendo que você deve me seguir, tome a sua própria decisão. Tá? Aqui as últimas distribuições do fundo, ele veio caindo aqui de 1,50 e atualmente pagando 0,90 ao mês. Tá? Toda essa parte aqui eu pulo. A DRE do fundo, aqui tem um outro ponto que não me agradou, né? Tá atrelado com o primeiro ali da taxa. Então o que a gente pode ver aqui? Ó? O fundo teve uma receita menor que o mês anterior, menor que o mês de dezembro. A despesa do fundo aqui se manteve no mesmo patamar, 500 mil reais aqui mais ou menos. Tá? Isso representa o quê? 13,65% da receita. Né? Então quando a gente pega esse 500 e divide pelo total de receita, dá 13,65%. Está abaixo dos 15 que eu sempre falo que é um patamar limite, né? Então confesso que está abaixo. Só que ainda assim é um patamar muito alto. Tem vários outros FIIs aí que eu vejo, quem acompanha meus vídeos aí sabe, né? Que tem patamar ali de 6%, 7%, 8%, né? E esse aqui tem um patamar de 13%. E 13%, levando em conta que ele não está pagando performance aqui, ó. Essa linha é a linha da performance. Se tivesse gerando valor aqui, ó, o percentual estaria acima dos 15, certamente, tá? Então esse ponto eu fiquei de olho. Um outro item que eu vi aqui, que eu observei, né? Ele teve um resultado aqui de 3 milhões e 250 e ele distribuiu 4, então ele distribuiu 128% do que ele teve de resultado. Mas é um fundo que tem reservas aqui ainda acumuladas. Ele tem 1.451 de reserva acumulada para brincar um pouquinho e distribuir a mais aí quando necessário. Aqui distribuiu a mais, aqui, por aí vai, né? Então essa é a DRE do fundo. Carteira do fundo. 61% da carteira dos ativos da carteira são atrelados ao IPCA, 24% ao IGPM. Aqui já uma outra particularidade desse fundo, né? Diferentemente de outros fundos que tem ali parte IPCA e parte maior em CDI, né? O majoritário em IPCA e uma parcela ali um pouquinho também grandinha, muitas vezes em CDI. Esse aqui é um pouquinho diferente. Ele tem majoritário em IPCA, então isso aqui continua normal, como vários outros fundos. Porém, o segundo indexador dele é o IGPM, né? Isso aqui é bem diferente porque a gente vê que nos demais fundos o IGPM é uma parcela bem pequenininha normalmente, né? E nesse aqui tem uma parcela um pouquinho maior. 7% atrelado ao DI e 8% são outros fundos imobiliários. Tá? Então a carteira dele está como? 60% em CRI pulverizado, 26% em CRI corporativo e 8% em FIIs. E o restante é caixa, que é renda fixa. IGPM 24%, a gente já viu ali, e IPCA 60% a gente já viu aqui em cima. Quanto às taxas médias da carteira, né? IGPM mais 8,48, IPCA mais 6,99. Então a parcela de IPCA aqui, quando a gente compara com outros fundos ali, inclusive fundo high grade, né? Essa taxa aqui está até um pouquinho baixa. Né? Tem fundo high grade ali com taxa um pouquinho maior que essa daqui. Né? Já do IGPM não temos como comparar porque, como eu citei, a maior parte dos fundos, pelo menos que eu acompanho, não tem muita exposição ao IGPM. Tá? Aqui ele fala da alocação dos CRIs dele por taxa de juros, né? IPCA mais 7,1 a 8 é a maior parte aqui. Né? Então tem toda a distribuição aqui, certamente são operações mais high grade, né? 23% da carteira e por aí vai. Aqui também operações um pouco mais seguras. O fundo, pelas taxas aqui, não tem operações muito high yield lá, mas a gente vai ver aqui na próxima tela. Tabela de ativos. Aqui ele tem um ponto que me chamou atenção. Né? Vamos olhar aqui, por exemplo, ó, taxa de aquisição desse CRI aqui pulverizado, 24,95%. Isso aqui me chamou muita atenção. A taxa MTM aqui, ó, 34,49%. É muito estranho isso aqui, muito alto. Tem uma outra aqui que é 22,52% do IGPM. Essa daqui de 24 é IPCA. Então, assim, muito estranho, muito alto isso aqui. Né? Me chamou bastante atenção. Um outro ponto que eu tenho a comentar desse fundo que eu vi no relatório. Né? Essa tabela de ativos aqui é muito estranha, esquisita para mim. Aqui, né, ele coloca aqui a percentual, ponto. Né? Ele poderia colocar percentual do PL, qualquer coisa do tipo. Ele coloca percentual, ponto. Interprete aí da forma que quiser. Né? Aí a pessoa nova, a pessoa está começando a aprender, ela vai olhar esse percentual aqui, ela vai saber o que é isso aqui. Né? Obviamente que não.
E outro ponto que ele tem aqui, ó, nesse aqui, por exemplo, tudo bem que a Tecnisa aqui envolvida, né? É uma excelente empresa. Mas, ó, 13% aqui, ó, de exposição disso aqui. Se é que isso daqui é percentual da carteira, eu acho que é, né? 13% de exposição. Então, acho um pouquinho alto, 8 aqui, acho que são as duas maiores, né? Isso, são as duas maiores. Mas aqui é a parte pulverizada da carteira dele, né? Essa é a parte aqui de ativos normais, que não são pulverizados. Então vamos dar uma olhadinha em alguns devedores. Ó, Açaí, operação tranquila. Mateus, que é o grupo Mateus. E o Helbor, Copagril. É realmente a maior parte aqui, ó. Rosewood, que tem outros fundos aqui que tem esse Hotel Rosewood. A maioria das operações aqui tranquila, né? Então essa parte corporativa, tanto que as taxas são bem pequenas, ó. Operações bem high grade mesmo. Ó, taxas bem, não tem nenhum com taxa mais. Tem uma aqui só com taxa um pouquinho mais alta, que aparentemente, ó, lote 05, pelo nome deve ser um loteamento. Então, loteamento a gente sabe que é uma classe bem complicada, né? Aqui, fundos que ele tem na carteira. Confesso que preferiria que não tivesse, né? Mas tem. Ele fala um pouquinho aqui da questão pulverizada, ó. Olha o trabalho que dá para controlar, tem que estar vendo a questão de inadimplência. Ó, tem bastante coisa aqui que tem que estar atento, principalmente da carteira pulverizada, né? Aqui, ó, ele fala bastante sobre inadimplência, ó, 77 contratos em atraso acima de 60 dias, 48 contratos acima de 180 dias, ele fala o patamar que tá. Isso aqui não significa que é problema imediato, tá? Esses CRIs pulverizados têm ali fundo de reserva, tem uma série de itens ali de segurança, eles passam por simulação de estresse. Então, assim, por mais que tenha isso aqui, nossa, 77 contratos em atraso acima de 60 dias, o fundo vai dar algum problema. Não significa isso, tá, pessoal? Tem muita coisa além, né, disso aqui. Porém, isso dá uma trabalheira bem maior. Aí, isso que dá atraso, muitas vezes tem que ir para processo de execução desses compradores, para pegar o apartamento de volta, revender. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Eu não sei vocês, mas para eu, que também atua ali na parte de leilões, né? Eu acompanho muito leilões ali imobiliário, principalmente de apartamento, né? Eu sei o quanto tá tendo aí de execução no mercado de apartamento de pessoas que não dão conta de pagar o financiamento, né? Então, assim, por isso que não me chama muita atenção esse fundo nessa parte aí de pulverizado. Mas não significa que é ruim e nem que que tá dando problema, tá? Só não me agrada por isso, porque eu tenho uma visão até muito pessimista em relação a ter acompanhamento de leilão, então não me agrada muito isso. Ó, aqui ele fala os que estão em acordo, em execução, ó. É um controle, detalhe de status da cobrança, é um controle bem maior, que talvez até por isso que ele cobra uma taxa maior, mas para mim, eu, Sardinha, não colocaria nada nesse... Não montaria posição nesse fundo, né, em função desses pontos que não me agradam muito. Ó, aqui atrás do astro, tal, ele explica que não significa default, ele fala uma série de coisas aqui, mecanismo de segurança, ó. Existe um fundo de reserva aqui para pagar o CRI, pro fundo não tomar default. Então, assim, é uma característica dele, né? Para quem gosta, para quem entende, para quem está disposto ao risco, né? Talvez valha a pena. Para mim, Sardinha não faz sentido para minha carteira hoje, tá? E é isso que eu tinha para trazer sobre o Bari. Alguns comentários básicos. Não sou especialista porque não acompanho esse fundo, né? Então não tem nem muita coisa aprofundada para comentar. Mas espero ter ajudado. Forte abraço a todos e bons investimentos.